quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira epístola, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. 1 aos Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 17. Eu convido os irmãos aqui a se colocar em pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 29. Então a leitura será em 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 29. E nos diz assim a palavra de Deus: Entretanto, não vos elogio nesta instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja, e em parte acredito nisso. E é até necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição, e assim um fica com fome e o outro se embriaga. Será que não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Verso 28. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém. Feche seus olhos, vamos orar a Deus, vamos pedir a Ele sua graça para nosso estudo, para nosso aprofundamento nesta parte tão importante da palavra de Deus. Amém. Pai Santo, Todo-Poderoso Deus, nós, Senhor, nos inclinamos diante de Ti e rendemos louvores ao Teu nome, porque só o Senhor é Deus. Tu és o único Deus verdadeiro, eterno, Deus vivo, um Deus que vê, que fala, um Deus que ouve as orações, um Deus que abençoa todo aquele que se achega a Ti, um Deus que tem um coração cheio de misericórdia e está pronto sempre a perdoar todo pecador que se achega a Ti. Nós nos achegamos, Senhor, e suplicamos a Ti, perdoa-nos nossos pecados, abençoa-nos nesta tarde, para que nós possamos, meu Deus, mergulhar neste assunto, mergulhar, Senhor, nesta porção tão importante do Evangelho, meu Deus, e conhecermos, Senhor, esta parte da nova aliança. Que o Senhor nos abençoe para que nós possamos ter uma consciência plena, uma consciência cristã, uma consciência verdadeira da realidade a respeito da ceia do Senhor, e que recebamos graça de Deus para isso. Que o Senhor nos abençoe, que seja retirada, Senhor, da nossa mente, do nosso coração, qualquer pressuposto, qualquer ideia que tenhamos a respeito deste assunto, e que tão somente venhamos aprender da Tua palavra. Oramos por Tua graça, pedimos Teu auxílio, Pai, por meio do Teu Espírito, oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Por que Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 11, versos 17 em diante? Para corrigir erros que estavam acontecendo no culto e na ceia, lá na igreja de Corinto. Então presta atenção.
Desde 2000 anos atrás, na igreja de Corinto, quem era o pastor da igreja de Corinto? O apóstolo Paulo. Desde aquele tempo já haviam erros relativos ao culto e à ceia. Aí eu pergunto para você, será que isso que nós conhecemos hoje como culto é de fato um culto de acordo com o que a Bíblia chama de culto? Será que o que nós conhecemos como ceia do Senhor é de fato a ceia como o Senhor Jesus instituiu no Evangelho? Meus irmãos, nós devemos olhar para isso, porque se você ler o primeiro versículo aí, verso 17, você vai ver o que Paulo diz. Ele diz assim: entretanto, não vos elogio nessa instrução que vos dou agora. Paulo escreve agora para instruir a igreja, e ele diz: porque as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Meu Deus do céu, você consegue entender a seriedade dessas palavras? Você consegue entender que um culto ou a ceia feita fora do que a Bíblia prescreve, ao invés de te fazer bem, vai te fazer mal? E que isso é possível e que Paulo está corrigindo a igreja, porque isso estava acontecendo justamente na igreja de Corinto. Você pode participar de um culto evangélico e aquilo, em vez de trazer bênção sobre a sua vida, te traz mais mal. Isso se aquele culto não seguir estritamente o que a Bíblia estabelece como culto e o nosso no que diz respeito à ceia, como o Senhor Jesus instituiu. Mas o que havia acontecido? Por que Paulo diz que as reuniões deles causavam mais mal do que bem? Porque havia penetrado na igreja uma espécie de tradição, uma tradição penetrou na igreja. Não é? Então as pessoas, lá quando eles iam fazer a ceia, antes de fazer a ceia do Senhor, eles estavam realizando um tipo de jantar, antes da ceia. Mas não era como nós fazemos muitas vezes depois das nossas reuniões. Não é? Uma reunião, uma refeição comunitária, cada um traz alguma coisa e a gente come alguma coisa depois do culto. Não era assim. Cada um trazia a sua comida e cada um comia a sua própria refeição. Você entendeu? Isso que eles estavam fazendo, isso era uma tradição e isso penetrou na igreja. E o que foi que isso trouxe? Isso trouxe uma divisão entre os ricos e os pobres na igreja de Corinto. Não é? Os ricos traziam suas grandes refeições, os pobres suas humildes provisões, e os pobres ficavam de um lado comendo suas provisões humildes, os ricos do outro lado comendo seus fartos banquetes, e isso causou uma divisão na igreja. Paulo fala disso no verso 18, ele diz: porque em primeiro lugar ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja. Então veja, houve uma divisão dentro da igreja de Corinto exatamente por isso. Porque junto com a ceia ou junto com o culto entrou uma tradição. Entrou algo que não era bíblico, entrou algo que veio do mundo e penetrou na igreja. Houve uma mistura da tradição local com a ordenança espiritual de Cristo. Você entendeu? E aqui há uma instrução muito preciosa para nós hoje. Escuta, presta atenção. Nós nunca devemos celebrar a ceia do Senhor junto com qualquer outra atividade. Nunca se deve celebrar a ceia com qualquer outra atividade, por mais espiritual que ela possa ser. A ceia é a ceia. É a ceia do Senhor. Então a igreja, quando ela se reúne para celebrar a ceia, ela se reúne exclusivamente para celebrar a ceia. Porque se você misturar a ceia com outra coisa, causa problema. Causa problema entre os irmãos. Mas agora vamos ver como que eles estavam celebrando a ceia. Não é? Vamos ler do verso 19. Paulo diz: e é até necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, olha, está concluindo o que ele disse do verso 17 até no verso 20, ele diz: portanto,
quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Veja o que Paulo diz. Quando eles estavam se reunindo no mesmo lugar, porque para que uma ceia seja realizada, os discípulos, os crentes, os cristãos batizados precisam estar todos no mesmo lugar. Ele diz, vocês se reúnem no mesmo lugar, mas o que vocês estão fazendo aí não é a ceia do Senhor. O que eles estavam fazendo? Ali eles haviam descaracterizado a ceia. Havia antes da ceia essa reunião em que cada um trazia sua própria comida, e isso causou uma divisão na igreja, e isso atrapalhou a comunhão da igreja, a união do povo, o amor fraternal. Por isso que Paulo diz aí, não é para comer a ceia do Senhor que vocês estão se reunindo. Na Almeida Revista Atualizada, a mesma passagem diz assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Então Paulo está dizendo o seguinte, presta atenção. Gente, eles estavam fazendo uma celebração parecida com a ceia, mas não era a ceia. Vocês entenderam? Então, ser parecido com a ceia não é ceia. A ceia, ela é estritamente uma reunião da igreja para celebrar a ceia, e esta ceia precisa ter comunhão entre os crentes, precisa ter harmonia entre os crentes, ou, como nós viemos estudando até aqui desde o começo do ano, amor fraterno. Os crentes precisam estar unidos, porque a igreja reunida é o corpo de Cristo reunido. Não é por isso que Paulo diz assim, seja lá o que vocês estejam fazendo aí em Corinto, isso aí não é a ceia do Senhor. Mas olha, eles pensavam que estavam realizando a ceia. Eles imaginavam que eles estavam celebrando a ceia de modo adequado. E isso deveria nos fazer pensar. Se os crentes de Corinto, a igreja lá do seu início, do seu nascedouro, estava celebrando a ceia de modo inadequado, pense, meu querido, você e eu vivemos 20 séculos depois. Se lá no nascedouro da igreja já dava problema, já havia discrepâncias, já haviam erros com relação à ceia, imagina hoje. O quanto de tradições e de coisas não entraram no meio dessa ordenança do Senhor, e o quanto a ceia do Senhor não foi descaracterizada até aqui. Mas, estudando essas palavras, conhecendo essas coisas, isso vai nos fazer eliminar da nossa mente aquela ideia de que um mero encontro de pessoas com um pedaço de pão e um cálice é uma ceia. Isso não é verdade. Não é porque se reúne um grupo num lugar e tem uma bandeja de ceia, tem pão e tem vinho, que aquilo é a ceia do Senhor. Isso deveria ser eliminado da nossa mente quando nós lemos esse verso 20. Porque lá na igreja de Corinto tinha tudo isso. Tinha os cristãos reunidos todos no mesmo lugar, tinha pão, tinha vinho, mas o que não tinha? A ceia do Senhor. Aquilo que eles estavam fazendo não era a ceia do Senhor. Então entenda o que eu quero dizer. Você deve ter o pão, deve ter o vinho, deve ter os crentes, mas antes disso, há questões prioritárias que nós devemos dar atenção. Não é? Porque é preciso muito mais do que pão, vinho e algumas pessoas para realizar uma ceia. Veja o modo como Paulo corrige a igreja. Ele diz no verso 20 que aquilo que eles estavam fazendo não era a ceia do Senhor. No verso 23, Paulo começa a corrigir a igreja, a trazer o seu ensino. E note como Paulo faz isso. Preste atenção. Como é que se deve corrigir a igreja hoje? Todo crente que está vivendo sem entender o que é ceia, como é que você deve corrigir o seu entendimento sobre a ceia? Preste atenção no modo como Paulo corrige a igreja. Paulo começa o verso 23 dizendo assim: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, o apóstolo Paulo,
ele se limita a corrigir a igreja, relembrando a igreja o quê? Relembrando a igreja o que Cristo disse. É assim que se corrige a igreja, gente. Mas pense um pouco. Quem era Paulo? Paulo foi o maior missionário do mundo. Paulo foi o maior doutrinador da igreja. Paulo foi o maior escritor bíblico. E Paulo não deu o parecer dele sobre a ceia. O que ele fez? Paulo diz para a igreja: eu vou relembrar a vocês o que eu recebi do Senhor. Vamos relembrar o que Cristo disse sobre a ceia. Vamos deixar essas tradições de lado, esses erros de lado, e vamos nos concentrar no que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Entendeu? Como se corrige a igreja? Não se corrige a igreja com o que acha, ou com algum tipo de autoridade eclesiástica. Se corrige a igreja relembrando a igreja o que nosso bendito mestre ensinou, porque a palavra dele é final. O que Cristo ensinou. Veja, Paulo se limitou a fazer isso, dizendo: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo recebeu essa instrução do próprio Senhor Jesus e entregou isso à igreja. Olha aqui para mim mais uma vez. Ele já havia falado sobre isso com a igreja, não é? E a igreja havia esquecido. Então, é por isso que o pregador, o pastor, aquele que está à frente e que tem a responsabilidade de instruir pessoas no caminho para o céu, tem também a responsabilidade de continuamente relembrar aquelas pessoas a mesma coisa. É preciso relembrar, irmãos, uma vez por ano, o que é a ceia do Senhor. Vamos relembrar o que é a ceia do Senhor. Veja que Paulo relembra o que eles já sabiam. Eu sei que você já sabe, que muitos já sabem, alguns não. Mas o que é a ceia do Senhor? Veja, ele relembra o momento, o dia que Jesus transmite essa instrução aos seus próprios discípulos. Paulo continua no verso 23 dizendo assim: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Veja que Paulo aqui nos fala quando a ceia foi instituída. Paulo começa do princípio, que o Senhor Jesus instituiu a ceia quando? Foi de manhã, ou melhor, foi de madrugada, foi de manhã, foi ao meio-dia, foi às 3 da tarde, foi às 6 da tarde ou foi à noite? Foi à noite. Então, tem uma razão de Jesus ter instituído a ceia à noite, não é? A própria palavra ceia, ela equivale ao português ao nosso jantar noturno. Então, a própria palavra ceia na Bíblia tem essa conotação de refeição noturna. Então, é por isso que Jesus institui a ceia à noite, não é? Só que nós sabemos que muitas igrejas hoje celebram assim em qualquer período do dia. Entretanto, não foi assim que Cristo ensinou. Cristo nos ensinou a celebrar a ceia à noite. E fez isso instituindo a ceia à noite e colocando naquela celebração o nome de ceia. Porque ceia é uma refeição noturna. Mas se alguém então celebrar a ceia de dia, perde-se o sentido da ceia. A ceia durante o dia ela não tem sentido, porque o objetivo da ceia é exatamente relembrar todos os crentes daquela noite em que o Senhor Jesus foi traído. A ceia é para nos fazer voltar lá atrás, há 2000 anos atrás, numa noite específica da história. Que noite foi essa? Foi a noite em que Judas o traiu. Então é por isso que ceia só se celebra à noite. Não se celebra ceia durante o dia. Mas a gente vê gente que celebra durante o dia, celebra à tarde, celebra de madrugada, celebra a hora que dá na cabeça. Irmãos, de acordo com a Bíblia, Jesus instituiu a ceia à noite e deu o nome dessa celebração de ceia, refeição noturna,
E, evidentemente, que o propósito do Senhor é que nós celebremos a ceia à noite, para relembrarmos que foi numa noite semelhante a essa em que nós celebraremos a ceia, que o Senhor Jesus estava com seu coração cheio de tristeza até a morte. Porque Judas, aquele que comeu no mesmo prato que ele, o trairia naquela noite. Então a ceia tem esse foco, fazer com que a igreja entre nessa atmosfera daquela quinta-feira, de Jesus com seu coração aflito e angustiado, e os discípulos todos ali. É isso, irmãos, que é a celebração da ceia. É por isso que ela é instituída de noite, não é? E foi o Senhor Jesus quem a instituiu assim. E aí eu faço uma pergunta aos nossos irmãos: quem pode mudar isso? Quem tem autoridade de mudar a ceia então para de manhã? Quem tem autoridade de mudar a ceia para a parte da tarde? Ou fazer ceia de madrugada? Ninguém tem. Nós precisamos compreender que a ceia ela foi instituída pelo Senhor, e ela só é ceia do Senhor quando nós a celebramos do modo como Cristo a ordenou. Amém? Até aqui? Então nós não podemos mudar nem acrescentar nada. Porém, nós vemos aí no verso 23, no final, que Paulo diz que na noite em que ele foi traído, qual a primeira coisa que Jesus toma? Jesus toma o pão. Então aqui nós fazemos uma pergunta: que tipo de pão Jesus usou na ceia? Que pão Jesus usou lá? Como é que nós sabemos que pão Jesus usou? Não é? Nós nunca devemos nos esquecer de um detalhe importante, que a ceia, ela foi instituída quando? Na quinta-feira à noite, mas depois que Jesus comeu a Páscoa com seus discípulos. E quais elementos compunham uma Páscoa judaica? Um cordeiro assado no fogo, pães asmos, pães sem fermento, ervas amargas, e com o passar do tempo, na tradição judaica, os judeus tomam também 4 cálices de vinho na ceia. E o Senhor Jesus, evidentemente, lá naquela ceia, naquela Páscoa que ele participou com seus discípulos, que foi a última Páscoa, Jesus tinha ali à mão que tipo de pão? Poderia haver ali qualquer outro tipo de pão? De forma nenhuma. A Bíblia diz lá em Êxodo 12 que se alguém tivesse pão com fermento na casa dele no dia da Páscoa, essa pessoa ia ser eliminada do povo de Deus. Então não podia existir nem fermento dentro da casa. A casa devia estar completamente limpa de todo tipo de fermento. Isso é para nos deixar, irmãos, claramente a mensagem de que Jesus tomou o pão e que tipo de pão ele tomou. Não foi qualquer tipo de pão. Jesus tomou um pão da Páscoa. Veja o que ele fez. Olha aqui um pouquinho. Jesus pegou um elemento da Páscoa judaica do Antigo Testamento e ele trouxe esse elemento da Páscoa judaica para o Novo Testamento. Jesus, ao fazer isso, ao pegar o pão da Páscoa e trazê-lo para a ceia, isso não foi simplesmente uma mera comodidade do Senhor Jesus. Não, ele fez isso como um ato intencional, de sua própria autoridade. Porque ele é o único que pôde instituir a ceia, e ele é o único que pôde pegar um elemento do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e trazer esse elemento para a Nova Aliança. É isso que Jesus está fazendo. Por isso o termo, ele pegou o pão. Ele pegou um pão da Páscoa e trouxe para a ceia. E isso deixa claro para nós que o pão adequado para a ceia é o pão sem fermento, tal como era o pão da Páscoa. Não é? É isso que o texto nos deixa claro. Que Jesus toma um pão sem fermento da Páscoa e o traz para instituir a ceia. Não é? Mas por que precisou ser um pão sem fermento?
Porque na Bíblia, o fermento, em muitos lugares da Bíblia, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o fermento é símbolo do pecado. E aquele corpo, aquele pão representa o corpo do Senhor Jesus. E nós sabemos, e assim cremos, porque nisso está baseada a nossa fé, que nosso bendito Senhor foi à cruz sem pecado. Então aquele pão sem fermento era um símbolo, da impecabilidade de Cristo. De que realmente Jesus nasceu de Maria e morreu na cruz sem cometer pecado, como a Escritura nos diz. Por isso ele toma um pão da Páscoa e o coloca na ceia. E um outro detalhe importante, irmãos. Jesus faz isso intencionalmente para trazer este elemento da antiga aliança para a nova aliança. Eu já disse isso, mas eu quero deixar isso bem frisado. Não é que Jesus toma um pão e só ele tem autoridade de fazer isso, de pegar um pão da antiga aliança e trazê-la para o Novo Testamento. Aí eu faço uma nova pergunta aos que nos ouvem nessa noite, aos nossos irmãos. Se Cristo instituiu a ceia com um pão sem fermento, a quem foi dada a autoridade de mudar esse elemento? A quem Cristo deu a autoridade de colocar então na ceia um pão com fermento? A ninguém. Então nós devemos prestar atenção, porque nós estamos diante de um texto de uma igreja, a igreja de Corinto, que estava celebrando algo parecido com a ceia do Senhor. Porém, Paulo diz que aquilo não era a ceia do Senhor. Então nós devemos prestar atenção, porque o pão que Jesus toma é um pão sem fermento. E o que Jesus faz depois de tomar o pão? É dito que depois tomou o pão, e no verso 24 diz: e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. O Senhor Jesus pega aquele pão asmo, aquele pão sem fermento, e antes de partir o pão, antes de rasgar o pão, o que é que Jesus faz? Jesus dá graças a Deus por aquele pão. Meus irmãos, e se o Senhor Jesus diz que aquele pão representa o seu corpo, que seria dado por nós, quanta graças a Deus deveríamos dar nós, a Deus, pelo Senhor entregar seu Filho em nosso favor. Então é essa a mensagem da ceia. Jesus deu graças a Deus pelo seu corpo que seria partido. E este partir do pão ali prefigura todos os sofrimentos que Jesus ia suportar naquela quinta-feira até a sexta-feira, às 3 horas da tarde. Quando Jesus parte o pão e diz: isso é o meu corpo, Jesus está ali com o partir do pão prefigurando todos os sofrimentos. Ele diz que o meu corpo ele é dado por vós, é dado em favor de vós. O corpo dele seria dado a quem? O corpo dele seria entregue aos mais brutais soldados romanos. E esses soldados iriam então humilhá-lo até o pó, iriam espancá-lo e torturá-lo, e iriam crucificá-lo. E Cristo deu graças a Deus, porque ele sabia que isso aconteceria com o corpo dele. Só que isso seria feito em favor de nós. E ele continua dizendo: façam isso, fazei isto em memória de mim. Você entende? É um mandamento memorial, é uma ordem para que nós nos lembremos continuamente de Cristo, dos sofrimentos de Cristo. Façam isto em memória de mim. Peguem o pão, partam o pão e comam, e lembrem do meu corpo que foi dado em favor de vós. Em seguida, no verso 25, o apóstolo Paulo, repetindo as palavras do Senhor Jesus, diz que do mesmo modo, depois de comer o pão asmo,
ele tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Presta atenção nesse versículo. Tenha em mente que Cristo havia acabado de celebrar a Páscoa com seus discípulos. E que na comemoração da Páscoa, os judeus até hoje tomam 4 cálices de vinho. E o Senhor, o apóstolo Paulo diz que do mesmo modo como Cristo tomou o pão, Cristo agora toma o cálice de vinho. Então, o que é que Jesus está fazendo novamente? Mais uma vez, Jesus está pegando o vinho que pertencia à antiga aliança e trazendo este elemento para a nova aliança. Inclusive ele diz isso. Ele toma o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança. Então, se nesse cálice havia o vinho, e o vinho tipificava o sangue de Cristo, pois ele diz que este cálice é a nova aliança no meu sangue. Isso significa que no momento em que Cristo derramou o seu sangue e morreu na cruz, o que aconteceu com a antiga aliança? A antiga aliança ficou para trás, e no Calvário, na cruz, exatamente no momento em que Cristo morreu, o que aconteceu? Jesus inaugurou a nova aliança. Então, amados, a Páscoa era uma instituição da antiga aliança. A ceia é uma instituição da nova aliança. E nova aliança e antiga aliança não podem ser misturadas. O Senhor Jesus está fazendo aqui exatamente isso, separando a antiga aliança da nova aliança, trazendo da nova aliança o que ele quer trazer da nova aliança, e na sua morte ele deixa o restante da nova aliança para trás. Não é? Nós nunca devemos misturar, irmãos, o que Cristo separou. Nunca devemos fazer isso, porque se o fizermos, a ceia que celebramos não é a ceia do Senhor. A ceia precisa ser feita estritamente como Cristo ensinou. Não é? Por isso que ele diz: todas as vezes que beberdes o cálice, nós devemos nos lembrar disso. Que o Senhor Jesus traz para a nova aliança um elemento da antiga aliança. E que Ele, somente Ele, tem o poder de fazer isso. E por que é que este cálice da nova aliança ele é tão importante? Porque este cálice continha o vinho, que representava o sangue que o Senhor Jesus derramaria naquela mesma noite e durante todo o outro dia, até as 3 da tarde, para perdão dos nossos pecados. Então, o perdão dos pecados para o povo gentil, para o povo não judeu, para o povo de Cristo, veio quando Cristo derramou o seu sangue na cruz. E é por isso que se celebra a ceia. Não é? Se celebra a ceia, relembrando que nós estamos numa nova aliança, que foi inaugurada por Cristo, e que nós devemos então comer do pão e beber do sangue, em memória do Senhor Jesus Cristo, em memória da sua morte na cruz, assim como era na Páscoa judaica. Você se lembra que na Páscoa judaica, anualmente, o povo judeu comemorava a Páscoa? Vocês se lembram? Que a Páscoa era uma festa comemorada uma vez por ano, e que esta festa, ela era também um memorial. Está lá em Êxodo 12:14. Que Deus ordena que o povo celebrasse aquela festa em memória daquele cordeiro que foi sacrificado na saída do Egito. Então, todas as vezes que o povo celebrava a Páscoa, eles estavam lembrando daquele cordeiro sacrificado na saída do Egito. Da mesma forma agora a ceia. Todas as vezes que nós celebramos a ceia agora, é lembrando do Cordeiro de Deus que foi morto para nos libertar dos nossos pecados. Louvado seja Deus. Então a ceia, ela tem este significado. Não é? Nos lembrar que nós estamos agora numa nova aliança, não na antiga aliança. E que foi mediante o derramamento do sangue de Cristo que nós fomos salvos. A seguir, o Senhor, o apóstolo Paulo, nos fornece aqui o motivo para a celebração da ceia. Por qual motivo a igreja celebra a ceia? Eu já vi celebrações de ceia por N motivos. Abrir um templo
novo lá, de tal denominação, faz uma ceia. Teve lá um evento especial lá, faz ceia. Batizou as pessoas, ceia. Teve um negócio, ceia. Ceia se tornou uma espécie de comemoração da igreja. Entretanto, isso não é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é essa aqui, olha para o verso 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor, até quando? Até que Ele venha. Veja, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, é dever do cristão, todas as vezes que a igreja se reunir para ceiar, ele estar apto e ir para ceiar com a igreja, muitas vezes na vida. Você entendeu? Você foi batizado uma vez só, o batismo é uma vez na vida, mas a ceia, você participa dela várias vezes na sua vida. Por isso Paulo diz, todas as vezes, né, que comerdes este pão e beberdes este cálice, cada vez que você participa dignamente da ceia do Senhor, ano após ano, você está marcando a sua permanência no corpo de Cristo. Então a nossa permanência no corpo, ela é marcada pela nossa participação na ceia. E a ceia, ela tem uma razão, ela tem um motivo para ser celebrada. É dito que todas as vezes que beberdes o pão, que comerdes o pão e beberdes o cálice, proclamais o quê? O nascimento de Jesus? A vida de Jesus? Não, por mais importante que esses eventos foram. A ceia celebra-se exclusivamente o quê? A morte de Jesus. Então, tanto o batismo de um crente, quanto a celebração da ceia estão ligados intimamente ao evento mais importante da história da humanidade, que foi a morte do Filho de Deus na cruz. E proclamar a morte do Senhor é para que nós saibamos que essa é a única razão bíblica para que a ceia seja proclamada, seja celebrada. Não se celebra a ceia porque batizou, não celebra a ceia por comemoração disso, isso não é ceia do Senhor. A ceia do Senhor é por um motivo único, exclusivo, e é proclamar o quê? A morte do Senhor. Não é? A ceia deve nos fazer olhar para trás, irmãos. Nos fazer lembrar da noite em que o Senhor Jesus foi traído. É para isso que existe a celebração da ceia. Não é para comemorar aniversário de... Gente, a ceia é para nos fazer lembrar da noite da traição, da humilhação de Cristo, da carne dele que foi destroçada pelos chicotes, pelos espinhos e pregos, para nos fazer lembrar de todo o sangue que jorrou das feridas do Mestre, por amor de nós. É por isso que se celebra a ceia. E a ceia deve fazer-nos olhar para trás, no sentido de fazer-nos olhar para a cruz e relembrarmos todo o sofrimento de Cristo. Mas a ceia também deve nos fazer olhar para frente, nos fazer lembrar que Cristo vai voltar. Por isso, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia nos faz olhar para trás e a ceia nos faz olhar para frente. Nos lembrar que Cristo vai voltar, permanecermos firmes no Senhor, consagrando nossa vida inteiramente a Deus, servindo ao Senhor, amando os irmãos, participando dignamente da ceia. Por quê? Porque nós estamos esperando nosso bendito Salvador voltar. Louvado seja Deus. Mas aqui, depois que Paulo conclui as palavras de Cristo aqui, nós vemos a partir do verso 27, que Paulo transmite alguns cuidados, alguns avisos, para que ninguém tome a ceia de modo indigno. No verso 27 ele diz: por essa razão, em virtude do que a ceia significa, em virtude do sangue de Cristo derramado, do corpo de Cristo que foi partido, é nosso dever viver dignamente enquanto aguardamos o retorno do Senhor. Mas e se alguém comer o pão e beber do cálice de modo indigno? Vai ser abençoado também? Não vai? Se alguém, sem ser batizado corretamente, comer do pão e beber do cálice, também vai ser abençoado? Não.
A Bíblia diz que quem comer do pão, beber do cálice de modo indigno, será culpado, réu de pecar. Veja, meus irmãos, que coisa forte, que coisa importante. Que se a pessoa cear de modo indigno, ele vai ser réu, ele vai ser culpado da morte de Cristo, da pior atrocidade que a humanidade já foi capaz de conceber, que foi assassinar o próprio Filho de Deus. Então nós devemos prestar muita atenção aqui nessa palavrinha, indigna. O que seria comer e beber, comer do pão e beber do cálice do Senhor de maneira indigna? O que seria isso? Não é? A palavra indigno significa viver um padrão ético e moral incompatível com aquilo que é ordenado pelo Senhor Jesus. O que é cear de modo indigno? A pessoa, ela diz que creu no Senhor, ela foi batizada, ela vive ali na igreja junto com os irmãos, porém, no particular, essa pessoa vive uma vida incompatível com o padrão ético e moral que Cristo estabeleceu para os cristãos. Não é? Essa pessoa será culpada de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. A mente da gente não pode nem conceber o tamanho da desgraça que é isso. Não é? De ser culpado pela morte do próprio Filho de Deus. Como será que Deus vai ver uma criatura dessa, que vai ser no dia final culpada diante de Deus, réu diante de Deus, pela morte do filho dele? Você imagina? Como a ceia do Senhor é uma coisa séria, irmãos. Como a ceia do Senhor é uma coisa que deve ser obedecida a rigor, a critério. Como não podemos, de modo nenhum, nos enganar quanto a isso? Como existe no mundo hoje tantas celebrações chamadas de ceia do Senhor e Santa Ceia, que nada tem a ver com isso, com esse ensinamento que o Senhor Jesus deixou para a igreja. E as pessoas que estão vivendo em pecado, e comendo e bebendo, participando da ceia de modo indigno, que desgraça vai recair sobre a cabeça das pessoas? Então para e pensa, meu irmão. Acerte a sua vida. Como é que se participa de modo digno, então, da ceia do Senhor? Tendo consciência da seriedade destas coisas. Quando colocar esse pão e esse cálice diante de você, que você tema e trema, porque ali está a morte, o corpo partido e o sangue derramado do Filho de Deus. E viva então de acordo com o padrão ético e moral que o Senhor Jesus instituiu para o seu povo. Onde é que você encontra esse padrão? Onde é que está, de modo resumido, esse padrão ético e moral para que nós o vivamos de modo digno? Meus irmãos, está em Mateus 5, 6 e 7. Adeque, ajuste sua vida, obedeça o sermão da montanha. Ali Cristo deixa para nós o padrão ético e moral de todo aquele cristão temente a Deus. As pessoas que vivem de modo digno comem e bebem do cálice, e isto é uma bênção para as suas almas. Mas quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Você deve entender quão sérias são essas palavras. Por isso, devido à seriedade de participar de uma celebração de ceia, o apóstolo Paulo no verso 28 diz: por isso, faça um criterioso exame antes de cear. Você vai cear, nós estamos na época que nós ceamos, que nós celebramos a ceia. O que é que você deve fazer antes de cear? O que você tem que começar a fazer agora? Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Veja, a ceia faz você olhar para trás, para a morte de Cristo. A ceia faz você olhar para frente, para o retorno de Cristo. Mas a ceia faz você olhar para dentro de você mesmo, fazendo um autoexame
do seu estado diante de Deus. O instinto natural do ser humano é olhar para o outro, é olhar para o lado, é olhar para o vizinho. Porém, se você quer cear dignamente, olhe para dentro, não é? Faça um indispensável autoexame do seu coração, da sua conduta, da sua vida com Deus, antes de cear. Para que você não corra o risco, meu querido, de ser, no fim, culpado do corpo e do sangue do Filho de Deus. Então nós devemos participar de modo digno, vivendo de acordo com o padrão ético e moral estabelecido pelo Senhor. E é nosso dever avaliar nosso coração, nossa consciência e nossa conduta à luz das palavras de Cristo antes de cear. E aqui neste versículo 28 há mais uma informação muito importante. Quem deve examinar o indivíduo para que ele ceie ou não, é ele mesmo. Isso significa que a participação na ceia é uma responsabilidade pessoal de cada indivíduo. Jesus não deu nenhuma autoridade a ninguém de impedir ninguém de tomar a ceia. Esse é um outro erro muito comum hoje, de pastor que impede o irmão de cear. Se você não vai cear por causa disso, disso e daquilo, quando na verdade a Bíblia diz que é quem vai cear que precisa se autoexaminar. A responsabilidade de quem toma a ceia não é de quem vem e ministra a ceia. A responsabilidade é de quem toma a ceia. Você entendeu? Por isso, examine-se. Faça um exame, né? Não é olhar por cima não, examina o coração, examina a sua vida, examina seus pensamentos, suas condutas, o que você tem feito, e depois de você examinar sua conduta e fazer um demorado autoexame, aí você tome a sua decisão, eu vou tomar a ceia ou não. E ele nos dá aqui também um outro aviso, no verso 29. Quem vai tomar a ceia precisa honrar a igreja. Pois ele diz no verso 29 assim: pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Novamente, mais uma palavra muito forte ligada à ceia. Não é? Aqui o apóstolo Paulo está corrigindo a igreja de Corinto e todos os crentes de todos os tempos, porque na igreja de Corinto o que havia? Havia uma desarmonia, havia uma desunião, uma falta de amor entre os ricos e os pobres, certo? E Paulo diz aqui, se você está comendo e bebendo sem ter consciência que aquele pobrezinho lá é teu irmão em Cristo, você está comendo e bebendo para a sua própria condenação. E você aí que é pobre, se você está se desviando do seu irmão só porque ele é rico, você está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Na igreja não tem rico e não tem pobre, não tem sábio, não tem ignorante, não tem grande, não tem pequeno. Na igreja tem irmãos, e somente irmãos. E todos aqueles do mundo todo, em todo lugar, que invocam o nome de Cristo e que Cristo é o Senhor deles, esse é seu irmão. E você deve amá-lo, respeitá-lo. Nós devemos ter consciência do corpo do Senhor, irmãos. A igreja de Cristo que está sobre toda a terra. E devemos amar a todos. Veja que esse é um problema comum e contínuo ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Problemas de desarmonia entre igrejas, congregação que é uma contra a outra, um grupo que sai do outro grupo e um se torna inimigo do outro, vira aquela bagunça, aquela guerra. Meus amados, quem não tem consciência do corpo não pode tomar a ceia, porque se tomar, ele está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Não é? Aqui o propósito de Paulo ao dizer isso é extirpar esse mal do meio da igreja. Fazer com que os irmãos se unissem, com que acabasse esse problema. Dizendo, se vocês não têm consciência da importância da igreja para as suas próprias almas, vocês estão comendo e bebendo condenação. O próprio senso do inescapável julgamento de Deus
para quem come e bebe indignamente, faz com que as pessoas que sentem ódio, egoísmo contra algum irmão em Cristo tenha temor. Porque a Bíblia garante que aquele que não tem consciência do corpo está comendo e bebendo condenação. E essa palavra tem a intenção de despertar não medo nos crentes, mas um senso de temor e de amor pelos irmãos. Queridos, eu quero concluir fazendo com que você pense sobre algumas perguntas que eu vou fazer, e eu gostaria que você refletisse sobre elas. Primeiro ponto que eu gostaria que você pensasse é o seguinte: desde que o apóstolo Paulo escreveu esta carta corrigindo a igreja sobre os erros na ceia, já se passaram 20 séculos. Será que o modo como as igrejas evangélicas estão celebrando a ceia hoje está de acordo com a ordem dada pelo Senhor Jesus? Será que o modo como as igrejas estão fazendo está de acordo? É como o Senhor Jesus ordenou mesmo que fizesse? Pense nisso. Reflita sobre isso. Será que nós estamos comendo e bebendo o pão, estamos comendo o pão e bebendo o cálice dignamente, tendo plena consciência da importância da igreja de Cristo? Tendo consciência da importância que cada irmão tem para o outro? Do amor que é devido de um irmão para com o outro, nós estamos ceando, tendo consciência disso? Irmãos, em terceiro lugar, será que essas mudanças que foram feitas na ceia do Senhor através dos séculos não trarão consequências para aqueles que participam dessas celebrações? Será que a pessoa pode simplesmente mudar os elementos que Cristo instituiu e tudo continua funcionando da mesma forma? Ou será que isso vai trazer sérias consequências àqueles que mudam aquilo que Cristo instituiu? Pense nisso, porque há muitas igrejas que substituíram o pão sem fermento pelo pão com fermento. Será que isso não descaracteriza a ceia? Pense nisso. Há outras igrejas que mudaram o vinho pelo suco de uva. Será que isso não descaracteriza a ceia? Será que para o Senhor dá na mesma? Será que o Senhor não vai levar em conta isso? Será que alguém pegar e mudar o que Cristo ordenou não traz nenhuma consequência quando Ele voltar? Pense nisso. Porque se você está participando de algum lugar em que estão celebrando ceia de modo diferente daquele que Cristo instituiu, você deve pensar bem e refletir e fazer aquilo que o apóstolo Paulo fez aqui. Relembre as palavras de Cristo e veja, porque é a sua alma que no final vai prestar contas ao Senhor. E por último, eu quero dizer aos irmãos, perguntar aos irmãos, se você está plenamente seguro de que a celebração da ceia que você participa é mesmo a ceia do Senhor, tal como Cristo instituiu naquela quinta-feira. Você está seguro disso? Você tem que fazer isso pela fé. Você tem que celebrar a ceia pela fé. E a sua fé, ela está segura de que a ceia que você está celebrando, que você está participando, aquele pão e aquele cálice que você está tomando, está verdadeiramente de acordo com o que Cristo ensinou. A motivação para fazer a ceia é aquela bíblica que o Senhor instituiu. A ceia está sendo feita no período do dia em que Cristo ordenou que fosse feito, no período do ano em que a palavra de Deus estabelece que ela seja feita. Você está plenamente seguro disso? Você tem que estar plenamente seguro, porque você precisa conhecer tudo isso através da palavra de Deus, para que no dia que você vá cear, o teu coração não venha estremecer, porque a ceia é algo muito sério. E então nós devemos voltar, irmãos, para as palavras do nosso mestre e reaprender com ele o que é a ceia do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e encerrar aqui o nosso culto. Pai Santo, nós te louvamos, rendemos louvores, glórias e honras ao teu nome,
pelo Senhor nos abençoar, Senhor, nos despertando para estas verdades espirituais tão importantes, para esta questão tão vital na vida cristã. Concede-nos, ó Senhor, tua graça, para que possamos verdadeiramente olhar para a Escritura, meu Deus, e termos uma convicção adequada, Senhor, a respeito da celebração da ceia, e possamos também nos preparar adequadamente e celebrarmos adequadamente a ceia do Senhor. Que Tu nos concedas a Tua graça e nos abençoe com Teu Espírito e nos guarde, Senhor Deus, durante toda esta semana. Para a glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém.